O lançamento da 10ª edição do Anuário da Justiça Brasil 2016, no mês de abril, no Supremo Tribunal Federal, foi uma celebração. Com o apoio da Embaixada Britânica e da Fundação Armando Álvares Penteado, foi trazida ao Brasil uma cópia da pioneira Carta Magna do Reino Unido, que acaba de completar 800 anos. Uma cópia da primeira Constituição Brasileira de 1824 também foi exibida. Os 400 anos da morte de Shakespeare, o maior dramaturgo de todos os tempos, teve espaço com uma encenação dos atores Oswaldo Mendes e Mica Lins. Compareceram os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins, do Tribunal Superior Eleitoral, Dias Toffoli, do Superior Tribunal Militar, William Barros, além do Advogado-Geral da União, Luiz Adams, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamaque, o embaixador britânico, Alex Ellis, e representantes das associações da magistratura, do CNJ e os ministros do STF, Celso de Mello, Teori Zavascki, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Uma palavra sobre o Anuário da Justiça, que comemora 10 anos de exitosa publicação. Nesta tormentosa década, a revista testemunhou o aumento da importância do Poder Judiciário em todos os aspectos da vida política, social e econômica do país, em particular, o aumento exponencial do número de ações julgadas pelos tribunais de todas as instâncias e ramos da justiça. E enquanto houver sonho, amor e fantasia, haverá esperança. Este Anuário da Justiça, ele mostra para todo o público brasileiro e na sua versão em inglês para todo o globo, para todo o planeta, como é o judiciário brasileiro nas suas cortes superiores em Brasília. Ou seja, ele trata do judiciário da nação brasileira, tendo acima o Supremo Tribunal Federal e depois as cortes superiores. O Anuário da Justiça Brasileira, nesta obra fenomenal realizada pela revista Consultor Jurídico e apoiada pela Fundação Armando Álvares Penteado, é extremamente relevante para todos nós que atuamos no meio jurídico. Até para nós mesmos os nossos históricos, os nossos registros e as tendências que ocorrem em todos os tribunais superiores. Reclama-se muito no Brasil que nós não temos memória. E o Anuário da Justiça visa justamente resgatar esse valor maior. A administração pública, ela está submetida a um princípio básico, que é o princípio da publicidade. Princípio que viabiliza a busca da eficiência. O anuário retrata o dia a dia do judiciário. E isso é muito bom em termos de aperfeiçoamento, em termos de avanço na arte de servir a todos. Eu acho que já se incorporou ao calendário do mundo jurídico o Anuário da Justiça, não é? Porque ele dá um retrato de toda a justiça brasileira nas suas mais diferentes instâncias, porque há também o anuário dos tribunais regionais, não é? Então eu acho que isso é muito importante para aqueles que vivem o direito no Brasil e mesmo para os países que querem conhecer a nossa justiça, né? O anuário é uma publicação já consolidada no meio jurídico e de uma importância extraordinária, tenho certeza, para toda a advocacia brasileira. Pelo que representa, pelos dados que são colocados ali, pelas informações que todos nós passamos a ter a partir do anuário jurídico. E, portanto, mais uma vez, a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal da OAB, está aqui hoje para parabenizar a revista Conjur, para parabenizar os organizadores e, acima de tudo, para deixar registrado a nossa satisfação de podermos, em mais um momento, termos esta parceria com o consultor jurídico. Olha, é um evento sempre importante para a justiça brasileira, porque mostra, né, o perfil da nossa justiça,
divulga, né, quem são as nossas personalidades, quem são os homens e mulheres que fazem a justiça no Brasil. Eu entendo que são dois os aspectos extremamente importantes do anuário e da respectiva publicação. O primeiro é o conjunto de dados que ele veicula. São dados importantes e que se tornam fontes de consulta para estudiosos, estudantes, para o Poder Judiciário de um modo geral. Esse é um primeiro aspecto. Mas o segundo, que eu reputo tão ou mais importante, é a radiografia que ele faz. E ao fazer essa radiografia, ele contribui enormemente numa sociedade democrática para o debate e a transparência do Poder Judiciário. E o anuário tem representado ao longo desses anos todos um instrumento de grande importância, seja aproximando a comunidade jurídica e acadêmica do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal em particular, seja permitindo que os cidadãos conheçam o aparelho judiciário tal como ele funciona. Daí o enorme relevo que assume o anuário. Esses 10 anos de anuário, eles documentam a história e as transformações do Poder Judiciário. Felizmente, nós estamos sempre em transformação. A vida nunca para. E eu acho que o anuário documenta essa jurisprudência, a evolução da jurisprudência, a eventual mudança da jurisprudência, o perfil das pessoas que integram o judiciário. Bem, o anuário chegou aos 10 anos, né? E a impressão que eu tenho é que cada ano está melhor que o outro. Eu penso que eu participo dessa publicação desde a sua origem e eu vejo o sucesso que faz, pela utilidade que tem, né? Pela visão de conjunto, pelo balanço que consegue fazer a cada ano do estado da nossa jurisprudência, do estado da prestação jurisdicional, do estado em que os tribunais se encontram. Bom, é um motivo de muita comemoração, porque é uma publicação fantástica, que é uma ferramenta indispensável a qualquer profissional que lide com a justiça e, de resto, o próprio jurisdicionado, para o público que lida com a justiça, conhecer, saber exatamente quem é que vai julgar a sua causa. Venho aqui mais um ano prestigiar esse evento maravilhoso e só tenho mais uma vez a elogiar o trabalho que é desenvolvido pelo consultor jurídico, que conta com a participação de toda a comunidade jurídica e chego até a dizer que o anuário ele deve ser elevado à categoria de fonte de direito, tamanho, o número de informações que ele consegue trazer para todos aqueles que operam no direito de alguma maneira. Eu sempre entendi que o anuário da justiça veio a brilhantar o conhecimento, não só à sociedade jurídica, mas a todos, no que diz respeito ao conhecimento mais profundo, não só dos magistrados como dos tribunais. Primeiro eu quero parabenizar pelos 10 anos do Anuário da Justiça. E nesses 10 anos foram 5 anos de advocacia e 5 anos de magistratura, né? Então, eu tenho condição de analisar a importância, o papel do Anuário da Justiça para a sociedade, para a advocacia e para a magistratura.